Olá galera, continuando aqui então, agora a segunda parte do vídeo, vou falar um pouquinho sobre calor específico e capacidade térmica, beleza? Eu vou começar com um vídeo, um professor bem legal, o professor Flávio Cunha fez um vídeo bacana. Tem outros doidões aí, professores, né? Eu sempre quis fazer o que ele vai fazer aqui no vídeo, aí vamos dar uma olhada, tá? Ele vai introduzir o tema de calor específico. O maluco é doidão, velho. Tá lá queimando o pé no asfalto quente, né? Essa voz de Deus tá feia. E aí ele vai pra grama e aí o pé dele deixa de queimar, né? Você já deve ter percebido que algumas coisas esquentam muito mais do que outras, mesmo recebendo o mesmo calor do sol ou outra fonte. Você sabe por que isso acontece? Já vimos que calor é energia. Quando as moléculas recebem essa energia, ficam mais rápidas. Essa agitação relaciona-se diretamente com a temperatura do corpo. Mas, se as moléculas forem maiores ou suas ligações forem mais fortes, vão ficar menos agitadas, mesmo recebendo a mesma quantidade de energia que as de outro corpo. Portanto, este material vai aumentar menos a temperatura. Isso é importante. Por isso dizemos que cada corpo tem uma característica, que foi denominada calor específico. Espera que eu vou dar uma pausa aqui. Então é o seguinte, galera. Você viu que ele colocou o exemplo do asfalto, né? Então quando ele toca o asfalto quente, o pé dele esquenta com maior facilidade. Já quando ele coloca o pé na grama, o pé dele esquenta com maior dificuldade. Isso tem muito a ver com a característica, né, interna de cada das substâncias que ele tocou os pés, né? Foi isso que ele comentou. E aí eu queria destacar com você o seguinte, ó, nessa parte aqui de cima seria o corpo que tem uma capacidade térmica maior, né, um calor específico maior. E aí você percebe aqui que as moléculas elas têm um tamanho maior e aí você vai ter mais dificuldade em aumentar a temperatura nessas substâncias que têm um calor específico maior e também a capacidade térmica maior. Quando as partículas elas são menores, né, e conseguem se movimentar com maior facilidade, aí você tem uma agitação interna mais facilitada quando o calor específico é menor, beleza? Grave essa information aí, ó. Ele vai passar um exemplo legal aqui, ó. Vamos acompanhar. A água, por exemplo, tem calor específico igual a 1 caloria por grama graus Celsius. Isso significa que precisamos dar 1 caloria para que cada 1 grama aumente 1 grau Celsius na temperatura da água. Beleza? Vamos seguir aqui. É mais ou menos assim, ó. O famoso que macete é a equação da calorimetria que vai medir a energia, né, trocada entre os corpos. Tá? O que vai ser necessário para você medir essa energia? É necessário saber a massa do corpo que vai receber o CD calor, o calor específico, né, que é um número tabelado, já eu vou te passar aqui, cada substância tem um valor de calor específico, né, e o delta θ já é nosso conhecido, é a variação de temperatura. No caso lá da água, que ele acabou de falar, foi o seguinte, registra aí, ó, esse é o mais importante calor específico que a gente vai usar. Se eu quiser saber, por exemplo, o calor específico da água, né, eu forneceria 1 caloria para a água, né, uma quantidade de 1 grama de água, para que ela eleve 1 grau a sua temperatura. Aumente, sei lá, de 14 para 15 graus Celsius, 1 grau. Então, eu digo que a água tem um calor específico de, para cada grama, elevar 1 grau Celsius, 1 caloria. Tá? Só que nem todo material é assim, né? Eu tenho materiais que são mais fáceis de aquecer e materiais que são mais difíceis, né? Na minha tabela você pode reparar aqui, ó, que a água, para eu elevar, né, 1 grau de temperatura a água, eu vou precisar de 4.200 joules. Né? Já se eu pego o ferro, eu preciso só de 450. Tá? Então, quanto maior o calor específico, mais difícil vai ser esquentar, né, aquele material. Tá? A equação aqui do lado está dizendo exatamente isso, ó, que quanto maior o número do valor C aqui, ó, menor vai ser a sua variação de temperatura. E essa é a informação importante que você precisa analisar. Tá? Essa tabelinha
ela está considerando as substâncias líquidas e sólidas, tá? Eu estou considerando que o líquido e o sólido tem um calor específico constante. A gente vai ver que para os gases isso não é verdade, tá bom? Mas varia tão pouco, né, esse número, que a gente considera que para o líquido e para o sólido, cada substância tem um calor específico padrão, aí, de acordo com a tabelinha. Normalmente o enunciado te apresenta esse valor, tá bom? E aí, para fechar essa parte aqui do vídeo 2, eu estou apresentando para você o conceito de capacidade térmica. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho para você ver. A capacidade térmica a gente pode entender que é a facilidade ou dificuldade de um corpo variar sua temperatura. E aí você tem a equation aqui, ó, no cantinho esquerdo, né? A capacidade térmica é representada pelo Czão. Eu tenho aqui o valor do Q, que é a energia térmica, né? O quanto o corpo vai receber o CD de energia, e o ΔT, que também pode ser o Δθ, que é a variação de energia, tá bom? Eu já vou partir para um exemplo aqui, para o vídeo não ficar longo. E aí eu estou sugerindo para você uma análise aqui, ó. Coloquei uma panela pequena, né? Uma panela A, uma frigideira, né? E uma panela B, um caldeirão, ambas feitas com o mesmo material, que é alumínio. E aí eu pergunto, se essas duas panelas forem cheias de água até a boca, qual delas vai ferver primeiro? Pensa aí, ó. Se a resposta foi a frigideira, a panela A, você está correto, menininho sagaz. A quantidade de massa também vai ser influente para o tempo, né, de variação da temperatura. Então, a panela que tem menor massa, ela vai esquentar primeiro, tá bom? Quem vai reger essa informação que eu acabei de te passar é a outra equação da capacidade térmica. Você pode perceber que são dois fatores que influenciam na capacidade térmica. O calor específico, que é o Czinho aqui, ó, que é o tipo de material, tá? E a massa, né? Quanto maior a massa, mais difícil vai ser variar também a temperatura daquele corpo, tá? E aí, para a gente analisar isso numericamente, eu peguei aqui dois exemplos, tá? No caso anterior, você tinha massas diferentes. Aqui, o que vai ser diferente é a substância, tá? Imagina que na panela A eu tenha uma substância A lá, né? Um líquido A nessa panela, e aí é informado no enunciado lá para você, que nessa panela A tem uma substância de calor específico 20 cal. 20 cal para elevar 1 grau a temperatura. E na panela B tem uma outra substância que tem um calor específico de 100 cal para cada grau Celsius, tá bom? Muito bem. O que eu vou pedir para você analisar comigo? Nas duas panelas eu tenho a mesma quantidade de líquido, só que agora são líquidos diferentes, beleza? Cada qual com seu calor específico. Aí eu pergunto assim, se eles estão recebendo a mesma energia, né? Se eles estão debaixo do mesmo fogo, né? Qual será a energia necessária para variar 2 graus a temperatura? Quem será que vai elevar a sua temperatura mais rapidamente, né? Se você voltar ao caso anterior, aquele corpo, né, que tem a menor capacidade térmica é quem vai aquecer mais rápido, né? Você tem que gravar a seguinte informação. O corpo que tem maior capacidade é o que vai elevar a sua temperatura mais vagarosamente, né? Vai ser mais difícil aumentar a temperatura do corpo com maior capacidade. Não precisa de muita conta, tá? É só você pensar na unidade de medida aqui. A panela A, ela tem a capacidade térmica de 20 cal por grau Celsius, né? Se para cada 1 grau Celsius ela precisou de 20 cal, para elevar até 2 graus Celsius, quanto que precisa? O dobro, né? Nem precisa pensar muito, regrinha de 3. Mas se você quiser fazer o processo que eu coloquei aqui embaixo, basta substituir na equation. Ó. O que é o Czão? É o calor específico, que ele já te deu aqui para a panela A, que é 20. O que é o Q? É a energia que eu quero descobrir. O que é o ΔT? É a variação de temperatura, que nesse meu exemplo aí eu dei 2, né? Quero que ele varie 2 graus. E aí passa multiplicando, você vai descobrir do mesmo jeito que tem 40. Segue o mesmo processo ali do caso da panela B, mas você pode reparar que nem precisa de colocar na conta. Ó. Você sabe que a panela B tem a capacidade térmica de 100 cal para cada grau Celsius, ou seja, para elevar 1 grau a temperatura da panela B, eu preciso de 100 cal. Então, para elevar 2 graus Celsius, quanto que eu preciso?
Ora, 200, o dobro. Ficou com dúvida? Põe na continha, resolve lá que não tem erro, tá? Ou você usa a equação anterior lá que eu te falei, né? Coloquei até uma frase aqui, sagaz. Comi muita coxinha, quando ele informa a massa e o calor específico, né? Então, quando for necessário descobrir a capacidade térmica, é isso que tu usa. Ah, coloquei uma frase aqui, ó. Comi quibe à tarde. Zoado. Bom, mas assim, quando for necessário descobrir a capacidade por meio da energia e a variação de temperatura, é essa de baixo. Quando ele informar a massa e querer relacionar a capacidade térmica, é a equação de cima. Chuchu? E aí eu coloquei aqui o último exemplo para fechar o vídeo, que é o seguinte: e se cada panela receber a mesma quantidade de energia, né? Se cada uma delas receber 100 cal, qual vai ser a variação de temperatura? Novamente, analisa a informação da capacidade térmica, a unidade de medida, que não precisa fazer muita conta, só raciocinar. Se recebendo 100 cal, recebendo 20 cal, ele aumenta 1 grau a sua temperatura, se ele receber 100, qual vai ser o valor da temperatura variada? 5, né? Regrinha de 3 simples. Ah, professor, estou com dificuldade de fazer isso. Não tem problema. Usa a equation que eu falei agora há pouco. Ó. A capacidade térmica da panela A é 20, né? Ele recebeu um Q de 100, passa ali, ó, invertendo, né? Toda vez que você tem essa situação, você inverte, o 20 passa para baixo e o ΔT passa para cima, que é a variação de temperatura. Só fazer 100 por 20 e aí você descobre. No caso da outra panela, mais fácil ainda, né? A capacidade térmica da panela é 100 cal para cada grau. Daí você recebe 100 cal. Quanto que variou? 1 grau a temperatura, né? Não tem segredo, beleza? Pega então agora os exercícios, só tem mais um exemplo aqui, né? Se você quiser dar uma pausa para ver como pode ser aplicado de outra maneira, mas eu acho que já deu para passar aqui a ideia geral, tá bom? Nos exercícios eu estou pedindo exatamente aí os 4 pontos que eu citei destacados, né? O calor específico, né? Que ele pode ter um sinal positivo quando está recebendo energia e negativo quando está cedendo. A capacidade térmica de um corpo, né? Que ela acaba não mudando se a massa e o calor específico não muda. E eu também tô cobrando aqui de vocês, né, a relação, que é a relação que você deve pensar fisicamente, né? Que quanto maior o valor de C, mais difícil é variar a temperatura, tá bom? E aí dá uma pausa, pega os outros exercícios aqui e agora só falta a última etapa, né? Que é falar de potência, beleza? Até mais então, galerinha. Valeu!